Boa noite, Chico. Boa noite, Raul Monteiro, nosso convidado aqui, jornalista convidado. Raul do Política Livre. De jeito nenhum, rapaz. Foi eu, como eu contei a vocês aqui, foi exatamente algumas dificuldades aí pessoais. Eu estava com muita vontade de ver o programa. Quando soube, então, que a oportunidade surgia aqui com o ex-senador César Borges, eu achei que tinha realmente que vir, não tinha jeito, tinha que dar um jeito para vir, e tô aqui. E tô aberto a novos convites, viu, Chico? E vamos chamar outras vezes e você vê num dia especial, a gente está recebendo o ex-senador, ex-governador César Borges. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Boa noite. Obrigado pelo convite, Chico. Boa noite para você e para todos que nos veem. É um prazer estar aqui também, revendo o Raul aqui, querido amigo aqui de longas datas também, eu acho que desde a Assembleia. Desde a Assembleia, senador. Você cobrindo a Assembleia. E o Rodrigo Daniel também, que teve essa iniciativa de me ligar para fazer o convite, que eu prontamente aceitei, estou aqui com muito prazer. Seu pai foi deputado e você também, deputado, senador, senhor, e agora nenhum de seus filhos seguiram o caminho político. Você esperava ter alguém que seguisse esse caminho? Não, eu nunca trabalhei na expectativa de fazer herança política, não, porque eu acho que a política não é uma coisa que se herde, não é uma coisa que nasce na pessoa, não é porque o seu pai que você tem que ser necessariamente político. Então, eu, na verdade, fiz um programa educacional para meus filhos, né, onde não passava necessariamente pela política. Fazer high school nos Estados Unidos para poder ser fluente em inglês, depois fazer faculdade no Brasil, depois se formar, trabalhar algum tempo aqui, depois fazer o MBA, né, que é Master Business Administration lá nos Estados Unidos, e eles seguiram isso e depois terminaram no mercado, muitos formaram em administração, né, 3 deles são formados em administração de empresa e foram para o mercado, né, e estão hoje em São Paulo. 3 residem em São Paulo. Um reside aqui, felizmente um ficou mais ao meu lado, que é um grande apoio para mim, e tem uma filha casada e que reside também em Salvador. Então, a política, se algum tivesse uma vontade expressado, aquela vontade para realmente ir para a vida política, eu teria dado apoio. Mas, infelizmente ou felizmente, eles não tiveram, né, essa vontade, nem expressar essa vontade. Eu também não incentivei, porque sei que a vida pública e política, ela, para quem faz realmente dali uma devoção, é duro. Né? Você não só disputar eleições, como você ser executivo, tomar decisões, ou mesmo sentando no legislativo, sempre é um sacrifício. Você é representante de comunidades, não apenas de pessoas, mas de cidades, comunidades, grupos políticos. E isso requer uma dedicação quase que integral. 24 horas você está disponível. Então, se você pode ter... E uma coisa na política é que você pode estar na política e amanhã não estar na política. Você tem um mandato dado pelo povo para exercer durante 4 anos, no caso de senador, 8 anos. Mas, efetivamente, de uma hora para outra, você pode não ter mandato. E se você não tem uma carreira profissional determinada que possa ali se realizar dentro da carreira, né, você pode se frustrar lá adiante. Por isso que eu nunca quis fazer com que meus filhos fossem seguir a carreira política. Porque eu conheço muitos que iniciam e depois, quando falta o apoio, que é paterno ou materno, como for, você fica sem condições de reeleição. E aí você não pode transformar. Eu nunca achei que política fosse algo que fosse profissão, de você entrar na política e morrer na política. Eu acho que você faz a política enquanto aquilo realmente lhe dá condições de você ter satisfação, estar trabalhando, ser digno do mandato que você recebe, mas não é profissão para ninguém, a meu ver. É uma vocação que você tem para a política. A gente entrevistou aqui, acho que no número 3, o ex-governador Paulo Souto, e ele falou um pouco pela sucessão, se não me engano, de 99, onde todo mundo esperava, era Luiz Eduardo o candidato. O candidato natural, né? Era o candidato natural e Luiz Eduardo morreu, como todos sabem,
E se esperava que Paulo Souto, então, o governador, fosse o candidato, e o candidato foi César Borges. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho também desses dias aí, dessa decisão, como é que isso chegou para o senhor. E um episódio interessante, Chico, é que Paulo Souto contou pra gente que ele soube pelo Correio, pelo jornal Correio, que seria o candidato que ele não seria candidato, que César Borges que seria o candidato a governador. Foi isso mesmo? Olha, eu não sei, aí Paulo Souto deu a sua versão, eu não vi exatamente, não é? Ele deve ter exatamente uma versão que repercutiu dentro dele, não é? E ele passou para vocês aqui, que eu não tenho dúvida nenhuma, com toda honestidade e sinceridade, que é muito peculiar da personalidade de Paulo Souto. O que eu vou passar é uma experiência que eu posso relatar, apesar de que é um assunto de 25 anos atrás, né? Então você já não tem toda aquela precisão, que é um quarto de século. É um quarto de século. Mas o fato é que eu estava no governo, eu era o governador, né? Porque Paulo Souto, ele renunciou ao mandato, né, ao mandato de governador, para dar espaço a Luiz Eduardo ser o candidato. Eu não tenho dúvida que Paulo Souto aventava a possibilidade de ser candidato à reeleição, até porque o próprio Luiz Eduardo, né, de quem eu tenho muita saudade, porque convivíamos juntos, a minha geração é muito mais próxima a Luiz Eduardo, por exemplo, do que a de Antônio Carlos. Eu tinha 6 anos. Se Luiz Eduardo estivesse vivo, ele teria com 68 anos, eu tenho 74 hoje, né? Então a minha ideia política era acompanhar a carreira política, que eu não tinha nenhuma dúvida que seria extremamente brilhante a carreira de Luiz Eduardo, né? Ele, muito novo, chegou numa posição de presidente da Câmara dos Deputados, né? Era querido por toda o parlamento brasileiro, considerando senadores, deputados e de todos os partidos. Era um cumpridor de compromissos assumidos para as votações dentro do governo, chegava a brigar com o governo para que aquelas obrigações fossem mantidas. Então eu tinha certeza que Luiz Eduardo ia ser governador da Bahia e ia ser presidente da República. Era a minha crença. Né? E de muitos baianos, né? E então eu entrei no dia 3 de abril como governador da Bahia, pela renúncia de Paulo Souto, que foi candidato ao Senado, e no dia 21 de abril, 18 dias depois, Luiz Eduardo falecia. Então aquilo foi um impacto muito grande para todos, né, para o grupo político. Mas o fato é que você precisava substituir, ter um candidato. Uhum. Né? Até, né, eu assumir, né, e Luiz Eduardo assumir que era o candidato, até ali o Paulo Souto era o governador e ele estava desenvolvendo um trabalho para ser candidato à reeleição, mas ele renunciou ao mandato e Luiz Eduardo foi colocado como candidato. Então, nos 18 dias que eu passei no governo, passei inteiramente dedicado a gente fazer a administração, mas fazer também a política da candidatura de Luiz Eduardo, que ele tinha uma penetração muito grande em vários partidos e liderança no interior, então tudo levava a crer que ele teria uma vitória, assim, uma vitória bastante expressiva, né, com mais de 70%, 80% dos votos para governador da Bahia. Né? Mas na morte de Luiz Eduardo, você ficava com um problema, que era escolher alguém para ir ocupar aquele lugar. Né? Então, eu acho que esse foi um processo político que se desenvolveu, não apenas pelo senador Antônio Carlos, que era o líder do grupo, e o senador tinha uma forma de agir que ele gostava de ouvir as pessoas dentro do grupo. Uhum. Ele queria que os deputados, principalmente a bancada federal e estadual também, participassem do que seria, naquele momento difícil, todos ainda estavam impactados com a perda de Luiz Eduardo,
e que um nome fosse escolhido. E aí começaram as conversas, né? Conversas que nós fomos ter em Brasília, no gabinete do próprio senador, que era presidente do Senado, do Congresso Nacional, e ele procurou ouvir os deputados, né? Tanto da bancada federal como da bancada estadual, e começou a ter um consenso de que alguns aspectos, por exemplo, eu diria que era um aspecto sentimental, era que havia uma relação minha muito próxima de Luiz Eduardo. Nós éramos amigos de repartirmos conversas, confidências, né? Então eu tinha um apreço muito grande por Luiz Eduardo. E o senador sabia disso, né? O senador sabia disso. E também a bancada. Então, né, foram se ouvir a bancada. E a bancada disse, olha, eu acho que dentro da configuração que existe, estando César Borges, hoje, governador do estado, era vice-governador, sendo uma pessoa entrosada com o grupo, né, com os deputados federais, com os deputados estaduais, fui deputado estadual por 2 vezes, né? Então já está aqui no governo, vamos ter ele como o candidato do grupo. Ele te convidou, a ACM, te convidou para ser o candidato ao governador, então, depois da morte de... Dentro desse processo. Dentro desse processo, ele ouvindo, chegou a um consenso de que o meu nome seria, naquele momento, o nome que já estava no governo e que faria, até porque também nesses 18 dias de governo, eu lhe confesso que eu não abri mão das minhas obrigações de governador administrativas, mas estava ali fazendo um trabalho dentro de uma campanha. Aliás, como todo governador tem o seu candidato e se desdobra para eleger o seu sucessor, eu estava querendo exatamente uma votação muito expressiva para Luiz Eduardo. E me recordo que nós fizemos um comício em Caravelas, depois fizemos um comício em Paramirim, né? Canavieira, não foi Caravela, desculpe. A memória traz, gente. Canavieiras, nós fizemos um belo comício em Canavieira, acho que no dia de sábado, fizemos um belo comício em Canavieira, depois fomos para Paramirim, fizemos um belo comício, fomos depois de carro até Guanambi para dar. Isso logo após a morte de Luiz Eduardo? Não, isso no dia 17. 17, Luiz Eduardo... dia 21. Morreu no dia 21, isso foi 17, foi no dia 21, ou 18. Aí fomos dormir 2 horas da manhã, né? Quando voltamos do interior. O Zé Eduardo, nessa época, já suava muito, ele precisava levar 2, 3 camisas para trocar, porque ele estava suando muito, né? E fizemos essa peregrinação. Na segunda-feira da manhã, no dia, seria o dia 20, foi a última vez que eu vi o Luiz Eduardo em vida, né? Ele passou por Ondina, me lembro bem, com a presença ao lado dele, Antônio Henrique, que é político de Barreira, prefeito, deputado, entendeu? Antônio Henrique, né? E disse, olha, César, Antônio Henrique vai nos apoiar. Antônio Henrique era adversário, vai nos apoiar. Eu gostaria que você ouvisse, né, as suas reivindicações, o que é que Barreiras precisa, Antônio Henrique precisa. E foi a última vez que eu vi o Luiz Eduardo em vida, né? Agora, senador, o senhor estava nessa posição, né? Quer dizer, como o senhor disse, isso naturalmente terminou reforçando a indicação ou a escolha do senhor pelo senador como candidato à sucessão, mas eu acho que também na época o senhor no grupo talvez fosse aquele que gozasse da maior confiança do senador, né? Isso deve ter sido um critério que pesou muito na decisão dele de optar pelo nome do senhor naquele momento tão difícil, né? Foi um momento muito crítico, na verdade. Um momento muito difícil, até para levar essas conversas, porque você estava... Veja a responsabilidade que eu tinha de suceder o filho do líder político do grupo, que era o candidato. Então não era... Que estava abalado o sentimento. Não era apenas candidato,
Tipo a sucessão naquele falecimento trágico também do Clériston Andrade. Foi muito trágico, mas aí era o filho do líder do grupo político. Né? E é uma responsabilidade muito grande. Sem sombra de dúvida, para mim foi um impacto. Mas a vida é assim, ela tem desafios, né? E eu digo, bom, tenho que enfrentar o desafio, já que há um consenso dentro do grupo, do líder do grupo, e foram vindo os deputados, e realmente a minha campanha ela já deslanchou muito rapidamente. Né? Meu adversário era o ex-governador João Duval, e ele estava na frente, eu saí um pouco atrás, mas não muito, mas atrás, e depois fizemos uma campanha que no fim eu tive praticamente 70% dos votos. Foi a maior votação do carlismo da história, não foi? Esses quase 70? Eu acho que ninguém alcançou isso. Eu não sei em termos de percentuais, mas foi um grande percentual. E dos 415 municípios, eu ganhei 408. Só 7 municípios é que eu tive menos votos. Havia um clima de comoção também, né? Havia tudo isso. O senhor falou em Clériston, parece um pouco a situação, né? O golpe, na verdade, que o grupo sofre, sobretudo o senador Antônio Carlos Magalhães, no momento em que está se preparando a sucessão, né? E morre Clériston, e ele, coincidentemente, escolhe o João Durval, que é aquele contra quem o senhor disputa na morte de Luiz Eduardo. Né? Na morte de Luiz Eduardo. Mas o que eu tenho a relatar é isso. Essa foi a minha experiência, né? E eu não vou lhe dizer que todo político tem que estar preparado para qualquer desafio que a vida lhe dê. Eu acho que você não deve ter ideia fixa. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu tenho que ser aquilo, só eu é que sou bom para ser. Entendeu? Você tem que estar trabalhando, fez o seu trabalho político e esperando que as coisas vão acontecendo naturalmente. Né? Na vida, sempre você é uma escolha. Né? Você faz uma escolha, pode acertar, pode não acertar, não deve se ficar lamentando se a escolha não deu certo, foi escolha, responsabilidade sua. Então, naquele momento, eu aceitei o desafio e fui para o desafio com a ajuda de Paulo Souto, entendeu? Com a ajuda de todo o grupo unido. Né? Foi realmente uma grande vitória o momento daquele grupo. A partir daí, eu tive, além da preocupação natural de você fazer um bom governo, né? Que tivesse bons índices de popularidade, sempre eu me preocupei que era a responsabilidade minha sair do governo, entregando o governo com os mesmos índices de força política que tinha um grupo. Isso foi uma preocupação minha. Então, em 2022... 2002. Em 2002. Desculpe, em 2002, né, Paulo Souto foi eleito governador no primeiro turno. Né, os 2 senadores eleitos, eu e Antônio Carlos Magalhães, né, 2 senadores eleitos. A maior bancada de deputados federais, de 39, nós tínhamos 29. A maior bancada de deputados estaduais, de 63 deputados, nós tínhamos 43. Né? Então, foi uma preocupação, né, grande da minha parte de poder entregar aquele patrimônio político da mesma forma que eu tinha encontrado. Agora, senador, Otto Alencar era o vice de Luiz Eduardo e Otto continuou como seu vice. Foi uma decisão sua? Foi do grupo? Foi uma decisão de Antônio Carlos? Como é que foi essa escolha? Não. O Otto não chegou a ser vice de Luiz Eduardo. Né? Otto Alencar foi convidado, né, para ser vice de Luiz Eduardo. Mas eu me recordo, num determinado momento, Luiz Eduardo, que era muito amigo meu, e nós andávamos às vezes juntos no carro, ele fez uma pergunta para mim, meio enigmática, que eu não consegui na hora traduzir, é o seguinte: César, deixa eu lhe perguntar, ele me chamava de Borgil, né? Ele sempre botava um apelido em alguém. Borgil, deixa eu lhe perguntar uma coisa, você faz questão realmente de ter mandato? Para você não ter mandato é algo que lhe destabilize? Falou isso, eu fiquei sem entender bem a razão da pergunta. Né? Mais tarde, no desenrolar dos dias,
Não é? Eu disse, olha, Luiz, mandato a gente tem, pode não ter, ninguém nasce agarrado a mandato, não. Não é? Mas o fato é que, mais alguns dias, ele disse, você aceitaria ser candidato a vice-governador da Bahia? Não havia nome anunciado. Depois eu soube que Otto haveria sido convidado, mas não aceitou. Talvez daí a pergunta de Luiz Eduardo, não é? Porque o João Duval estava disparadamente na frente nas pesquisas. João Duval tinha 20 e tantos % e qualquer um falava-se na candidatura de Paulo Souto, falava-se na candidatura de Benito Gama, né, que poderia ser o Benito, Valdec Ordelas, falava na candidatura de Valdec Ordelas, mas todo mundo tinha 2%, 3%, 4%, 5%, não passava disso aí. Né? E eu me lembro de Luiz dizendo, olha, perder a eleição faz parte do processo democrático. A gente pode perder essa eleição que está aí. Eu digo, olha, da minha parte, encerrando minha carreira política como candidato a vice-governador, mesmo derrotado, já é uma grande ascensão política, né? Que eu saí lá de Jequié, me elegi 2 vezes deputado. A segunda vez que eu me elegi deputado já fui secretário, colega inclusive de Otto, ele secretário da Saúde, eu secretário de Saneamento. Então, não haveria problema nenhum. Aí Luiz ficou com aquilo, né? E eu estava fazendo política, me lembro bem, em Jaguaripe e em Cairu, né? Passei por esses municípios, ali no Baixo Sul da Bahia, fui dormir no Iguaibi, e no outro dia tinha um comício em Milagres, né? E eu me dirijo para esse comício, vou para lá fazer parte desse comício, né? E lá no comício estava presente Lomanto, que era prefeito de Jequié, e Lomanto conversou com o senador Antônio Carlos para me lançar como vice. E aí o Lomanto fez um discurso solicitando, conclamando que o Antônio Carlos desse à região sudoeste esse presente de ter o candidato a vice-governador. E aí o Antônio Carlos disse que ia atender a região e que o candidato era César Borges. Pelo que eu saiba, foi o primeiro candidato a vice de Paulo Souto e que realmente, a partir daí eu fui oficialmente porque não houve convenção, oficiosamente, mas dentro do grupo escolhido o candidato a vice-governador. São os caminhos que a vida reservam. Eu, por exemplo, passei como vice-governador um período de 4 anos, né, e não menos, 3 anos e que eu assumi o governo, né? 3 anos e 4 meses. E 4 meses, né, e preparei uma candidatura a deputado federal. Né, preparei uma candidatura a candidato federal. Mas sempre sabendo que havia aquela possibilidade, porque não havia uma decisão. O Luiz Eduardo realmente ele achava que poderia não passar por ser governador da Bahia e chegar a presidente da República. Ele nem queria, né? Ele queria ser candidato a senador, né? Não, ele não queria ser candidato a senador, não. Ele queria continuar na Câmara e de lá da Câmara suceder Fernando Porque Henrique, Fernando Henrique conta no livro, na biografia dele, que a intenção de Luiz Eduardo era ser candidato a senador. Não, eu não acredito que... Eu acho que o Luiz Eduardo, ele gostava muito da Câmara dos Deputados. De Brasília. Você tinha uma eleição proporcional, não é a eleição majoritária, tipo senador. Acho que ele seria candidato normalmente a deputado. Mas, nesse período dessa indecisão, a pressão dos deputados da bancada federal foi tão grande sobre ele que ele disse, olha, eu tive um apelo, né, de deputados dizendo, olha, você tem que fazer isso, não é por você não, é por nós deputados que queremos a sua presença no governo da Bahia. Então, nesse acerto, ele sai candidato, Paulo Souto renuncia ao mandato, sai candidato ao Senado,
E aí, então, né, é que aparece essa oportunidade que eu já falei de eu ser o vice, né, e eu fiquei como vice de Luiz Eduardo. Né, melhor dizendo, vice de Paulo Souto. Vice de Paulo Souto. Né. E quando chegou próximo à escolha de Luiz Eduardo, ele terminou aceitando, foi feito um belo comício em Simões Filhos, organizado pelo Otto, pelo Eduardo Alencar, que era prefeito, foi um belo comício. Né? Então havia a possibilidade de sair candidato a deputado, eu estava no caminho de sair candidato a deputado. Né? E não havia escolha de vice ainda de Luiz Eduardo, pelo que eu me lembro. Não sei se o Raul... Não, acho que também não me lembro disso. Eu, inclusive, tive nesse comício de Simões Filho, me lembro que foi armado um praticável no meio da praça, assim, e realmente a praça estava apinhada, né? Comício muito bonito. Foi um discurso, na verdade, de lançamento, né, da campanha, né? Da candidatura. Da candidatura dele. Da aceitação dele. Ele disse que aceitava, né, a candidatura. Mas no roteiro que eu ia me desviei um pouco, eu deveria ser candidato a deputado. Né? Havendo uma possibilidade, caso Luiz Eduardo aceitasse o governo, haveria a renúncia de Paulo Souto e havia a possibilidade que eu assumiria o governo. E Antônio Carlos, dentro da nossa intimidade, entendeu? Conversando muito, ele dizia: César, o que é que você quer ser? Você quer ser governador interino por 9 meses ou você quer ser deputado federal que você tem um mandato de 4 anos, você vai se eleger. Não é? Você é vice-governador, tem um trabalho feito, tem seus redutos, você vai... E eu fiquei dizendo: senador, o senhor que sabe, o senhor decide, você está me enrolando. Você está me enrolando, você pare de enrolar. Que eu quero que você dê uma posição e eu ganhando tempo. Houve um belo dia, que é uma história interessante. Houve um belo dia que o senador Antônio Carlos me chama para jantar na casa dele. Eu vou acompanhado da minha esposa Tessia e disse a ela, no pé do elevador, disse: olha, prepare-se, porque o senador vai lhe perguntar o que é que você acha melhor para mim. E ela disse: e o que é que você acha que é melhor para você? Eu disse: eu acho que é melhor ficar na Bahia, ser governador por 9 meses e coroar ali, depois poderia sair candidato. Em outro, daí há 4 anos. E chegando lá, não deu outra. Senador Tessia, eu quero saber de você o que é que você acha melhor para o seu marido? É ser governador por 9 meses, ficar sem mandato, ou ser deputado federal? Eu digo: olha, senador, não quero lhe ouvir, não. Você não tem mais, eu já tentei lhe ouvir, você enrolou. Eu quero ouvir de Tessia. Como eu já tinha combinado com ela. Pegou. Aí, só senador, pela idade do pai dele, ele gosta muito de estar na Bahia, eu acho que é aqui. Aí o senador: está resolvido. Está resolvido. E você vai assumir, na renúncia de Paulo Souto, você assume o governo. E terminou, o destino, às vezes leva a essas situações. Eu assumi o governo, em 18 dias teve a morte de Luiz Eduardo. Sendo que nesses 18 dias, Luiz Eduardo disse para mim a seguinte frase: César, eu me elegendo governador da Bahia, você escolhe a secretaria que você quiser ser titular. Depois de escolhido, depois que você escolher, aí eu vou fazer meu secretariado. Aquilo para mim foi altamente
reconfortante, elogioso, né? Ele fez esse tipo de ato de extrema nobreza, né? Então, e vinha muito ao encontro do que eu queria fazer, era continuar uma carreira com o Luiz Eduardo, ele governador da Bahia e o secretário dele, né? Amanhã ele ia para a presidência da República, e era o grupo político que estava ascendendo para o nível nacional, através de Antônio Carlos e de Luiz Eduardo. Agora, governador, o senhor aí assumiu o governo em 99. Em 2001, o senhor teve uma greve... Eu assumi o governo em 98, né? Não, 1º de janeiro de 1999, né? A eleição foi em 98. Eu digo o governo como governador provisório. Você está falando como titular. Como titular, né? Tá certo. Em 2001, o senhor enfrenta aquela greve da PM, que para mim foi muito marcante, eu era criança. Como é que foi isso? Foi o momento mais difícil dos 4 anos de governo? Quer dizer, o senhor não chegou a ficar, depois no segundo mandato, os 4 anos, o senhor renunciou e autoassumiu, né? Isso. Mas nesses 3 anos e 4 meses, foi o momento mais difícil do governo? Foi, sem sombra de dúvida, foi um momento muito difícil, aquela greve da polícia. Nós não esperávamos, não estávamos preparados para a greve. Ela tinha um fundo político muito forte, né? Havia deputados federais, estaduais, dando apoio à greve, não do nosso grupo, claro, da oposição. Né? E você não tem poder quando você não tem o poder militar ao seu lado. Né? Nenhum governo vive sem poder militar. Você tem que ter um apoio, né, que você tem na Polícia Militar ou nas Forças Armadas para dar a tranquilidade da lei, da ordem. Muito bem. E me vi de uma hora para outra, deparei com aqueles problemas. Não havia absolutamente inquietação. Na tropa, né? Não, na tropa não. Na população, na sociedade, não havia nenhuma inquietação. Até a criminalidade diminuiu. Ficou uma tranquilidade no interior aqui, não havia. Era aquele tipo a guerra da Segunda Guerra na Europa, aquele período que a Alemanha invadiu a Polônia e a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha e não acontece nada. Né? Ficou lá um período grande. Não havia, de fato, nenhum problema. A gente tentando ali negociar e resolver o assunto. Não é? Aí houve um momento, né, onde houve uma explosão assim das pessoas com bataclava, né? Botava na cabeça, e que invadiram o shopping e fecharam o shopping. Eu acho que a tropa que estava, no caso, em comando rebelada, ela não estava conseguindo uma movimentação, né, e resolveu, pelo arrastão, a palavra certa que eu estava procurando era arrastão. Houve um dia de um arrastão que foi Deus nos acuda em Salvador. Né? Aí foi o momento mais difícil, onde eu tive que recorrer ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que solicitou as Forças Armadas, que por sua vez não queriam, porque acho que não era papel das Forças Armadas, substituir a força policial estadual, né? Mas o Fernando Henrique, inclusive aceitando a posição dos militares, fez um decreto, entendeu? Solicitando a presença, assumiu a responsabilidade. Aí o Exército veio, mas não acabou a greve. Depois eu tive o apoio dos próprios deputados e da oposição, que de certa forma deu suporte e logística para a greve. Eu chamei em Ondina, conversamos, disse, olha, é a sociedade que está sofrendo. Eles foram compreensíveis e saíram daí, foram negociar. Eu coloquei na época Heraldo Rocha como sendo o negociador, era o secretário, e com os deputados da própria oposição foram renegociar, né, o fim da greve. Fizemos um acordo e foi finalizado aquele período da greve, mas foi um momento realmente
muito conturbado e que trouxe muita preocupação. Eu achei uma reportagem que o senhor defendia que o Exército fosse responsável pela polícia militar no Brasil. O senhor adotaria essa posição hoje? Porque eu fico imaginando se fosse hoje, com essa bolsonarização que há no Exército, talvez fosse complicado, né? Não, eu nunca defendi essa tese, não. Me desculpe, mas eu nunca defendi essa tese. Essa é uma tese que existia na época da ditadura militar. Né? Então eu não podia propor que o Exército... O que eu pedi fosse que o Exército viesse aqui para fazer uma missão de paz, de dar segurança à sociedade, para nós não termos a possibilidade de um novo arrastão. Que o arrastão foi feito na época pelos grevistas. Tá no Estadão essa reportagem, dizendo que o senhor defendia que os militares fossem... Se o Estadão publicou isso, totalmente equivocado. Eu nunca defendi que os militares... Isso aconteceu no período da ditadura. Né? Depois foi uma conquista, que cada estado tivesse o comando da sua polícia militar. Agora, na hora que... E não foi o primeiro caso a Bahia, o Ceará, Sim. Minas Gerais... Inclusive, isso aconteceu com mortes. Aqui na Bahia, felizmente, nós não tivemos nenhuma morte a lamentar. Né? Mas esses outros estados tiveram. Aí foi criada a Força Nacional de Segurança, Sim. que é a reunião de vários agrupamentos da Polícia Militar de vários estados, que na hora que acontece uma situação dessa, em qualquer estado, é convocada a Força Nacional de Segurança, ela vai lá para exatamente manter a ordem enquanto se resolve a questão, não é, política da greve. Não? Eu não sei se no governo Jacques Wagner houve também, eu me lembro que houve uma intervenção, mas não sei se foi feita pela Força Nacional ou pelo próprio Exército. Eu acho que foi pela Força Nacional de Segurança, eu acho, não tenho muita certeza, mas houve no governo, acho, mais de uma vez. Mais de uma vez. Duas vezes. E houve também um pedido de intervenção, né? Exatamente no momento que os militares se aquartelaram e a gente começou a sentir nas ruas exatamente as consequências da ausência dos militares, né? Da polícia. Né? Foi uma situação também que se prolongou, inclusive, e muito desgastante. Surgiu nessa época o soldado Prisco, que depois viria a se tornar deputado. Né? Você termina formando líderes da greve, cuja, eu não diria que é a intenção, mas o desdobramento é uma candidatura para se eleger deputado. Né? As lideranças acontecem, mas faz parte da democracia. Tá? Agora, que é muito angustiante você ser governante, ficar sem a sua força militar, porque até quem guarnece o palácio do governo, a governadoria, Ondina, são forças militares. Sim. Mas eles não se entraram em greve também não, né? Não, felizmente não, mas poderiam. É por isso que eles não podem entrar em greve, na verdade. Não, na verdade, a força militar não pode entrar em greve. Ela não é regida por seletismo, né? Não o CLT. E entrar em greve realmente seria romper a disciplina. Né? Todo comando hierárquico. Né? Isso seria um rompimento. E depois, efetivamente, quando você verifica que você ser a força policial, você perde o poder, aí você se prepara. Aí você procura tropas que você coloca como tropas que realmente são leais ao comando da PM, prepara essas tropas e na iminência você enfrenta aí vamos chamar de revoltantes, né? Que fazem parte daquele movimento. E isso aconteceria aqui. No meu governo, eu vi a preparação para voltar a ter uma greve no período de carnaval. Claro. Então, nós nos antecipamos, chegaram a ser tomados uns 3 quartéis, mas nós tínhamos uma força confiável, leal, e ela foi e invadiu os quartéis. Invadiu o primeiro, foi em Água de Meninos, né? E com isso debelou-se a nova insurreição que haveria dentro da Polícia Militar.
Agora, senador, aproveitando que o Rodrigo tocou aí na bolsonarização aí do país, mesmo das forças policiais, né? Eu queria saber como é que o senhor avaliou a política nesses 4 anos aí, porque o senhor veio realmente, né, do carlismo, né? Mas teve uma experiência no governo Dilma Rousseff, no primeiro governo Dilma Rousseff, e depois disso o senhor se afastou um pouco da política. Como é que o senhor viu o país, a situação do país, nesse período em que foi governado por Bolsonaro? Pois eu vi um retrocesso em muitos aspectos, né? Eu não gostaria de ter vivido esses 4 anos. Não esperava ter vivido esses 4 anos. Né? Por quê? Porque são ideias, né, totalmente ultrapassadas, negacionistas. Né? É retrocesso da civilização, eu diria um processo incivilizatório. Não é? Porque nós estamos avançando a sociedade como tal, que você pode chamar, procurando ser uma sociedade mais tolerante, não é? Onde você tenha compreensão que vivemos num regime democrático e ele permite a divergência com respeito. Não é? Você tem que respeitar uma Constituição. Só regimes totalitários é que acham que podem, por exemplo, mudar as leis através de decretos. Você muda a lei. Isso é inconstitucional. Eu vou citar algo que, de certa forma, me é caro. Eu fui o relator do Estatuto do Desarmamento e depois eu vi se fazer um Estatuto de Armamento. Através de uma lei voltada pelo Congresso? Não, através de decretos. O decreto foi deturpando inteiramente a legislação e foi permitindo o armamento como se fosse para que amanhã houvesse uma sublevação contra os direitos democráticos e as instituições da República. E o que, de certa forma, terminou acontecendo com o 8 de janeiro, mesmo depois das eleições. Não é? Então, me preocupava muito ver esse retrocesso. Não é? Eu era estudante em 64, estudante secundário, em 68 entrei na universidade, vivi o AI-5, não é? Vi amigos desaparecerem para nunca mais aparecerem. Não é? Eu tenho um filho que eu dei o nome a um, que não era um nome, era um codinome, mas em homenagem a um companheiro que sumiu. Entendeu? E parece que as pessoas esqueceram que houve aquele assunto e começou a ter palavras de ordem. Vamos trazer as Forças Armadas para governar o país, vamos acabar com o Congresso, fechar o Supremo. Isso era inadmissível. Isso no aspecto democrático, institucional. E no aspecto também social, dos costumes, você era negacionismo na ciência, não é? Era negacionismo na preservação do meio ambiente. Desmonte completo dessas coisas que foram organizadas pelo desenvolvimento da sociedade. Não é? Não foi o governo do PT que criou essas instituições. Elas já vêm sendo criadas há tempo. Não é? No governo do Fernando Henrique, no governo de Sarney, no governo Collor. Essas instituições foram sendo criadas para proteger o meio ambiente, para dar espaço aos quilombolas que têm direito, porque se você olhar a história do Brasil, a história da escravatura, é um negócio muito triste. Então você não tem uma política compensatória hoje, é um absurdo. Você tem que ter uma política compensatória, tem que ter uma política de cotas. Você tem que olhar para a desigualdade social. Nesse aspecto, até eu queria pontuar que o senador Antônio Carlos Magalhães, até para espanto nosso que estávamos ao redor dele, ele disse: vou criar o Fundo de Combate à Pobreza. Por que para espanto? Para espanto porque você ia, na verdade, precisar de uma medida constitucional. Ia precisar de apoio. Houve enfrentamento. Fernando Henrique, no início, não exatamente compreendeu o alcance. E ele lutou, condicionou o apoio dele,
a uma série de projetos de lei que estavam no Senado, a criar o Fundo de Combate à Pobreza, que deu origem, inclusive, à Bolsa Família, que foi um agrupamento feito pelo governo do PT, feito de forma acertada para dar coesão ao programa, e que está aí a favor da população mais carente do Brasil. Você ter uma política pública de igualdade social, de dar mais condições à população desguarnecida do ponto de vista de ganho, de compra de alimentos para combater a fome. Isso foi feito com êxito no governo do presidente Lula. Não é? Ele implantou, ele conseguiu agrupar. E depois desvirtuaram isso, o programa quando aparece é um programa eleitoral, né, mais a véspera de eleição, tem o problema dos indígenas de forma semelhante, né, e assim por diante. Então eu digo, nós estamos num processo incivilizatório, de enfrentamento contra as universidades, contra a autonomia das universidades, e por aí vai. Entendeu? O senhor temeu pela democracia nesses 4 anos de Bolsonaro? Sinceramente, temi e muito. Eu temia por um golpe. E fiquei nessa expectativa, assim, para que o tempo passasse. Eu digo da minha admiração pelo Supremo Tribunal Federal, né? E, em particular, o ministro Alexandre Moraes, que ele segurou, como se diz assim, segurou na marra a democracia brasileira. Teve coragem do enfrentamento. E não são muitos homens que têm essa coragem, não. E ele teve. Então, eu realmente temi. Discutia com meus filhos, não vai ter golpe nenhum, meu pai, não vai ter golpe. Eu digo, rapaz... O golpe era anunciado o tempo todo. Pode até não ter, mas que o cheiro está no ar... Estão se tentando criar o clima do golpe, eu não tenho a menor dúvida. Senador, as 5 eleições só dá PT aqui na Bahia, né? O Neto, sentado aí no mesmo lugar do senhor, tá? Disse que ele perdeu para Lula a eleição do ano passado, né? De 2022. Paulo Souto também disse que ele perdeu para Lula. O que é que o senhor atribui essas 5 derrotas que o grupo que governou anos a Bahia teve? Ao que o senhor atribui? Olha, primeiro derrota na política não é nada normal. Depois, você tem que olhar que uma derrota, assim como dizem, né, que um desastre de avião não é uma única causa, que é uma conjunção de causas, na política é muito dentro disso. É uma conjunção, né? Essa questão do Lula, eu não tenho a menor dúvida que tem influência. Principalmente porque se você pega numa chapa, tem 13, fica mais fácil. Mas não de forma determinada. Por exemplo, em 2002, Lula perdeu na Bahia. Em 2002, nós elegemos Paulo Souto no primeiro turno. Não sei se o Raul se recorda. Eu me lembro, mas... Paulo Souto teve mais de 800 mil votos do que Jacques Wagner naquela eleição de 2002, na minha sucessão. Lula se elegeu em 2002? Se elegeu. Se elegeu em 2002. No segundo turno foi. Mas não conseguiu eleger o governador. É isso? Não conseguiu, não. Que não é uma relação assim, causa e efeito. E a CM declarou apoio a Lula no segundo turno, né? A CM declarou apoio a Lula no segundo turno, né? Foi, ele votou com Lula. O senhor votou em Lula naquela ocasião? Não votei. Eu votei em branco, eu anulei meu voto. Foi? Eu anulei meu voto. Que era José Serra e Lula, né? Eu anulei meu voto. Eu votei com muita convicção em Fernando Haddad. Em 2018. Contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro, não votaria nunca pelas declarações. Você olhando as declarações que ele dava contra uma deputada, entendeu? E que o mal do Exército Brasileiro é que não exterminou os índios e lá nos Estados Unidos foram exterminados. Eu ficava assim, não é possível, não é? Você ter esse tipo de pensamento. E que precisava ter matado 30 mil e não torturado. Aham. São coisas estapafúrdias.
Dizer, meu Deus, eu não tenho... Eu conheço Fernando Haddad, eu fui colega dele ministro, e é uma pessoa que eu reputo da maior seriedade. Agora eu fiquei curioso. A primeira vez que o senhor votou em Lula foi nessa eleição? Porque o senhor disse que não votou em 2002. 2006 suponho que não. 2022 foi a primeira vez que você votou em Lula? Eu declaro tranquilamente, eu votei em Lula, porque até eu acho essa dicotomia ruim para o país. Né? É claro que alguns países, tipo Estados Unidos, têm uma tradição de uma dicotomia entre Partido Republicano e Partido Democrata. Partido Republicano e Partido Democrata. Um é um pouco mais centro-direita, outro é mais centro-esquerda. Né? Mas se você tivesse um cenário com maior número de partidos, não como nós temos aqui, que é um exagero, mas 3, 4 partidos, o que muito se falou, a terceira força, mas a terceira força aqui diz, quem senta no lugar da terceira força, ela é trocutado, morre. Morre em seguida. Morre em seguida. Então, era uma opção. Então, tranquilamente, dei meu voto. Certo? Foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez que você votou em Lula, né? Olha, minha história com relação a Lula, eu fazia parte do partido que era o PFL, foi meu primeiro e único partido até transformar em democrata, mas era uma continuidade, era o mesmo partido. Né? Mas em determinado momento, né, eu senti que o grupo, aqui principalmente após a morte do senador Antônio Carlos Magalhães, ele estava se esfacelando como grupo, perdeu aquela unidade que havia. Não é? Aquela unidade. Então, eu tinha uma política muito ligada ao Luiz Eduardo, estou repetindo, desculpe, e também ao senador Antônio Carlos, principalmente pós a perda de Luiz Eduardo. Então, eu transferi aquela relação que tinha com o Luiz, e algo que me honra tranquilamente, e foi um grande aprendizado em minha vida, até pelo espírito público do senador Antônio Carlos Magalhães. Eu acabei de citar aqui Sim. O fundo de a combate. criação do Fundo de Combate à Pobreza, feito por ele. Né? Então, mas eu senti, depois da morte do senador, em 2007, né, senti que o grupo estava numa disputa, inclusive para ver quem teria hegemonia dentro do partido que era o Democratas. E havia um pouco de disputa interna, né? Eu fui chamado a participei de um lado, mas depois houve uma junção e eu senti que não havia espaço para mim mais ali dentro do partido. Então, a partir daí eu saí realmente. Eu tinha um outro assunto também, era que eu vi o país, no segundo governo Lula, ter uma série de índices econômicos, sociais, extremamente favoráveis. O país, não foi só eu, não, era The Economist, em inglês, botava o Cristo voando. Decolando, entendeu? E eu disse isso ao presidente Lula, que fazia oposição ao governo dele, mas na medida que eu reconhecia essas conquistas, eu estava ali para dizer a ele que estaria com ele. Né? E daí para cá eu fui, mas eu terminei ministro, né, para não alugar muita história. A presidenta Dilma queria dar ao PL um cargo e queria dar alguém que ela também tivesse confiança do ponto de vista de origem do grupo, do ponto de vista de administrador, do ponto de vista de probidade, né, que teria. E, na verdade, o PL me aceitou, mas porque houve a presidenta dizendo, olha, o nome é esse. E eu fui ser ministro, por isso, com a presidenta Dilma, com quem eu me dei muito bem, por sinal. Né? Sei que muita gente faz algum tipo de restrição. Você acha que ela foi injustiçada? Acho. Acho, por exemplo, que foi um golpe parlamentar. O senhor acha, então, que o impeachment foi um golpe? Foi um golpe parlamentar. Porque, vamos lá, qual foi o ponto de apoio do impeachment?
o ponto de apoio foi Eduardo Cunha, na presidência, ter apresentado, coisa que nunca aconteceu no governo Bolsonaro, de presidente do Congresso apresentar impeachment, e tinha lá dezenas de impeachment, número 1. Número 2, pauta bomba. Recorda-se da pauta bomba? Sim. Era só coisa contra o governo, só coisa do governo para derrubar o governo de alguma maneira. Pauta bomba. Né? E o terceiro ponto que eu acho mais importante é que eles usaram um nariz de cera, um rabo colocado. Conhece essa expressão de botar o rabo? Se você não tem, você põe um rabo. Né? Que a presidenta fez pedalada. As pedaladas, né? As pedaladas. Isso nasceu dentro do TCU, por gente que eu conheço lá do TCU, nasceu dentro do TCU, para criar de que se dê uma pedalada. Eu era do Banco do Brasil, a pedalada sempre existiu, todos davam, ou seja, fazer um programa, o Banco do Brasil toca, né, fica com o crédito e posteriormente recebe do governo aquele crédito. Isso não é crime de responsabilidade. Isso não é um empréstimo que você não pode fazer de um banco público ao governo, porque na verdade não é empréstimo, é uma espécie de conta corrente. Tá? E transformar aquilo como sendo o ponto central do impeachment. Mas, senador, havia uma conjuntura também que, na verdade, termina parecendo muito propícia a esse tipo de impedimento, né? Porque o país, ela, de qualquer forma, tinha uma dificuldade de relacionamento com o Congresso muito grande, com a classe política de maneira geral. A gente vivia uma crise econômica forte, né? E o país estava realmente caminhando numa direção que se imaginava a crise se aprofundaria, né? Então não eram elementos que na verdade compõem aí uma... E você tinha também do outro lado, embora não atingisse ela diretamente, mas você tinha a produção de muitos elementos pela Lava Jato que apontavam para um grau de corrupção grande da parte do PT, né? Mas não que atingisse a presidente, porque esses motivos que você colocou são crises políticas, ou financeiras, ou econômicas, ou congressual, que você pode discutir. Agora, não você chegar ao impeachment. O impeachment é algo muito sério, não é? Porque você foi eleito, você teve a votação. O impeachment pressupõe crime de responsabilidade, você ir contra as instituições, você chamar por exemplo, você chama um juiz do Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, você chama de canalha, ou fala em fechar isso aí você vai contra a Constituição, contra o poder constituído. Não é? Aí você pode estar tendo uma razão para impeachment, mas você ter crises dentro do governo é natural. Agora, a crise para você voltar ao impeachment, não é? Eu acho que tanto o de Collor como o dela foi um pouco forçado. O impeachment em si. Eram pessoas eleitas democraticamente e o Congresso resolveu, né, eu acho, em cima de uma comissão parlamentar de inquérito, voltar ao impeachment. Agora, claro que há por trás disso o quê? Uma decisão política interna que é necessário que o presidente tenha sensibilidade para isso, para contornar essas crises. Eu sempre aprendi que para você governar, principalmente um país, você precisa ter um Congresso, você não pode ter a maioria do Congresso contra você. E aí você vê que Lula já entrou e fez os acordos e aquele meio flutuante, que nós chamamos de centrão, já tem lado. Já tem lado. Né? Então você precisa ter o Congresso, você precisa ter a opinião pública, ser bem avaliado. Se você não for bem avaliado, você tem uma fragilidade política. E tem que ter a economia andando bem. Então, se essas três coisas, se você não tiver
uma ou duas, ficar sem nenhuma, você aí está muito fraco e sujeito a ter um impeachment, né? Então era preciso que olhasse. Então se desgastou no Congresso, Collor se desgastou no Congresso. A presidenta Dilma também, no momento que quis fazer o enfrentamento com Eduardo Cunha. Talvez ela tivesse toda a razão do ponto de vista ético e moral de fazer esse enfrentamento, mas não tinha força política de derrotá-lo, né? E ele terminou sendo eleito, né? E aí, quando faltou alguns votos do PT na comissão de ética contra ele, ele aí resolveu abrir o processo de impeachment. Então, para mim, houve um artificialismo dentro, vamos dizer assim, dentro das possibilidades constitucionais e políticas e congressuais que levou ao impeachment. Agora, o nome golpe é aquilo que você, na verdade, sai da linha normal e modifica o entendimento, porque o poder, ele tem essa tendência de dizer assim, eu mudo, eu posso mudar, eu fui eleito para isso, posso mudar qualquer coisa. Não é assim. Você tem respeito às instituições. Eu agora ando muito interessado e lendo sobre Putin, sobre Rússia. Interessante, né? Interessante. É muito interessante. Ele é o poder, ele é a pessoa, até o corpo dele personifica internamente o poder. E aí, como ele tem um poder, ele pode ter as televisões, todas são do Estado ou dele pessoalmente, e ele pode se sentir, é o novo Stalin. É o que tá acontecendo. Stalin capitalista, né? É como se não houvesse limite, né, para o exercício do poder dele. O exercício do poder. Não tem mesmo. Você fica logo ilimitado. Isso é totalmente totalitário, antidemocrático, autocrático, né? Por isso que eu, por exemplo, nunca votaria no Bolsonaro. Mas agora eu acho que nós estamos num grande desafio. Acho que o governo Lula está indo bem, mas tem algumas coisas que começam a aparecer que precisa ter certos cuidados para você manter essas condições. O que é assim que tem que ter cuidado? Por exemplo, essas invasões agora, recentemente, trazem uma inquietação muito grande, de modo geral. Não é? E é preciso que o governo se pronuncie. Não é? Se pronuncie a respeito, muito claramente. Quando o senhor falou que votou em Haddad, né, apesar dessa experiência que o senhor teve aí no governo do PT, e imagino do bom relacionamento que o senhor construiu com o partido ali e seus principais líderes nesse período, me chamou a atenção porque o país estava muito estressado exatamente pelas gestões petistas e inclusive um discurso muito extremista, né? Eu me lembro que nessa campanha agora do Lula contra o Bolsonaro, por exemplo, me chegou às mãos um vídeo com trechos de discursos de Lula que eram de um extremismo assim inaceitável, não havia motivo para aquilo, né? Ele tinha o poder, a Dilma inclusive, ele tinha reeleito Dilma, no entanto ele fazia um discurso cada vez mais extremista e criou aquela história do nós contra eles, enfim, ele também, acho que num certo sentido, não sei se o senhor concorda, levou o país a uma situação de extremismo que foi respondida pelo surgimento de uma liderança como a de Bolsonaro, né? Não sei se o senhor vê dessa forma, mas para mim isso é muito claro, embora os petistas não admitam, né? Mas você tem que considerar também que o processo Lava Jato, o lavajatismo, foi algo meio artificial criado para torpedear a candidatura de Lula lá atrás. Quando o Moro aceita, por exemplo, a indicação para ministro de Bolsonaro, isso parece se confirmar. Transparente. Então, aquela questão, né, da Lava Jato trouxe uma modificação muito grande, que fez um dano terrível à imagem do PT e do próprio Lula. Né? Que ele veio recuperar agora essa imagem num discurso que é o discurso que eu acho que deveria prevalecer, é de pacificar o país, né?
de olharmos os pontos importantes e realmente ele está, por exemplo, reintroduziu no Concerto das Nações o Brasil, com voz, com vez, muito bom, né? Assistência aos indígenas, relançamento do Bolsa Família, são pontos corretos. Já outros pontos onde você acha que porque foi eleito você tem que... aí vamos entrar um pouco na questão do Banco Central. Não é? Então já foi votada uma lei que todos consideraram que foi um avanço, o Banco Central independente. Agora vamos voltar ao passado, isso aí é que eu acho que tem que ser visto com certo cuidado. Essa questão da invasão já se achava e se tratava o MST como um movimento a favor do camponês, entendeu? Para se dar assistência. Eu acho que o governo do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma, fez isso muito bem. No período do Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e um pedaço de Dilma 2. Então, voltar a essa insegurança, não é? Essa segurança jurídica sobre uma propriedade, sobre uma empresa, porque ela está gerando milhares de empregos e fez suas plantações, não traz só insegurança só por um agrupamento, não. Você traz uma justificativa, né, para aqueles que se armaram para uma eventualidade. Está havendo um confronto, é que eu estou vendo. Os fazendeiros pegando seus carros, criando, sei lá, uma milícia daqui a pouco para enfrentar o MST. Isso é o pior que pode acontecer para o país. Então, eu acho que essas coisas é que tem que ter muito essa visão, que precisamos unir, somar, unir forças, né? O país saiu de uma linha muito ruim, que era a extrema-direita. Perfeito. Não podemos ir para a extrema-esquerda. Né? Nós temos que manter um centro-esquerda, que é um social, olhando para o social. O brasileiro que é cristão, humanista, como eu me imponho, como tal, você quer ver a melhoria do seu irmão. Você não quer ver homeless, não quer ver o sujeito sem teto. Né? Você tem que fazer alguma coisa, tem que melhorar a renda. A Bolsa Família salvou a economia do Nordeste durante aquele período. Então, tudo isso é muito bem-vindo. Nós devemos fugir quando você sai dessa direção e vai com a direção de um extremismo qualquer, ou uma reafirmação meramente partidária, né? Quando você sabe que precisa de outros partidos no Congresso Nacional para você governar. Né? Enfim, né? Com isso eu queria lhe dizer o seguinte: eu não estou na política, mas eu vivo a política. Uhum. Perfeito. Certo? Eu fiz uma opção de vida de sair em determinado momento na política, né? Cumpri o meu papel, né? Ajudei o que eu podia fazer. Tenho muito orgulho das coisas que fiz, não vou relacionar aqui o que é que eu fiz como governador, como vice-governador, como secretário de Estado, como deputado, né? Mas o fato é que cumpri o meu papel. Acho que os mais jovens estão chegando aí. Eu vejo a Semineto, um jovem que tem um futuro pela frente, porque ele é jovem, tem idade para isso. É isso. O senhor já revelou seu voto para presidente, o senhor revelaria seu voto para governador? A Semineto, Jerônimo, quem foi que o senhor votou? Rapaz, deixa eu guardar essas. Por que o senhor prefere manter em segredo? Veja bem, acho que é um direito. Claro. Então, preservar o direito, eu tenho um apreço por Neto, acho que ele é um bom administrador. Ele foi um bom administrador e disse isso a ele pessoalmente, não é? Da primeira administração, da segunda administração. Acho que o Bruno Reis também é um rapaz que eu conheço, de ótima índole. Né? Agora, tem que fazer uma reflexão. Né? Uma reflexão me ousaria dizer assim, autocrítica.
né? Para poder exatamente verificar quais foram os erros, porque era uma eleição dada como certa. Onde você acha que errou? Não é? Eu já lhe disse, são vários erros que você acumula, não é um erro só. Não é? E eleição não se ganha antecipadamente, você ganha no dia. Eu já vivenciei isso em 2006, né? Paulo Souto estava praticamente eleito e na última hora perdeu no primeiro turno. A gente vivencia essas questões eleitorais. Então, é você aprimorar o discurso, a prática, mas acho que tem que aparecer novas lideranças. Eu me lembro muito que era muito criticado o grupo carlista porque ficou 16 anos no poder. Uhum. Hoje nós já vamos para 21 anos De PT. do PT no poder. Não é? Eu me lembro muito por exemplo, você dizer que o governo, os carlistas colocavam pessoas da Assembleia, não é? E você fazia cobertura da Assembleia. Eu nunca vi, não sei se tem na história da Bahia, alguém ser reeleito 5 vezes presidente da Assembleia. Foi 5 vezes? Marcelo Nilo, né? Foram Marcelo 5 Nilo, vezes, 10 anos. 10 anos. 10 anos? 10 anos. Isso você fala, isso nunca teve no período carlista, né? Nunca houve. Pelo que você sempre tinha uma renovação. Sempre uma renovação de presidente. Mas aí que tá. Mas aí é porque Antônio Carlos não deixava ninguém se criar no grupo? Não. Ou porque ele defendia realmente a alternância de poder? Não, porque tinha alternância lá dentro da Assembleia, inclusive tinha no regimento, acho que depois mudaram para reeleição indefinida. Eu sou totalmente contrário a essas eleições indefinidas. Você tem que ter um parâmetro. Né? Porque por exemplo, eu revelo com a maior tranquilidade, eu considero Lula um grande democrata. Eu era senador e se falava em mexicanização da política brasileira. Mexicanização era porque você teve o PRI, partido... 21 anos, né? 70? Foi? Foi 70 anos, desde a Revolução Mexicana de 1915. Né? E ele tinha tudo na mão, se ele desejasse, o terceiro mandato. Mas ele não tentou, senador, e o próprio Senado meio que impôs um limite a ele, porque essa discussão surgiu na política brasileira e a gente imagina que, num certo sentido, foi estimulada por ele mesmo, né? Até como um balão de ensaio para ver até onde ele podia ir. E houve uma reação no Senado, na época o senhor estava no Senado, né? Há essa teoria que, quando houve a votação para a CPMF, e o governo foi derrotado naquela votação, que o governo queria permanecer com a CPMF, e foi derrotado para se extinguir aquele imposto sobre o cheque, que era a CPMF. Que ali Lula percebeu que não teria força. Eu, particularmente, não sou adepto dessa teoria. Eu acho que o Lula, ele realmente não desejava um terceiro mandato. Tanto que ele vinha lutando e trabalhando para a candidatura de Dilma, deu a ela os espaços, né? A mãe, que era do PAC, PAC 1, PAC 2, né? Participei disso como ministro dos Transportes, né? Nós tínhamos 2 linhas no Ministério, que eram as concessões, né? E que eram os investimentos públicos. E lhe confesso que nunca, né, faltou recurso para o investimento em infraestrutura no período do governo Dilma. Que na Bahia, como ministro, a gente conseguiu fazer a licitação da duplicação da BR-116 Norte, de Feira de Santana para Serrinha, e na verdade o projeto vai até Euclides da Cunha, vai até a beira do São Francisco, a BR-101 só vinha duplicada até Sergipe, a gente conseguiu fazer o projeto e está sendo trabalhado vagarosamente porque não tem recurso. Né? Eu vou lhe dar um número. Eu fui ministro e no período que eu era ministro, o orçamento do Ministério do Transporte era de 16 bilhões ano. Hoje, o Ministério da Infraestrutura, não sei agora, que mudou para transporte novamente,
Mas o Ministério da Infraestrutura agregava, além de transporte rodoviário e transporte ferroviário, agregou a parte aeroviária, né? E a parte também de portos. E o orçamento todo do Ministério não chegava a 8 bi. Somente para conservar a malha rodoviária federal, que é mais de 50 mil quilômetros, você precisa de 6 bi por ano, senão ela vai se deteriorar. Nós não estamos conseguindo manter sequer o estoque que nós temos do patrimônio das rodovias brasileiras, por falta de investimento fiscal. Senador, eu quero voltar um pouco ao passado de novo. Quero falar de 2004, mas quero falar antes de 2001. O senhor já falou da greve da PM. Eu acho que talvez tenha sido, o senhor pode falar isso, o ano mais difícil do senhor, porque teve a greve da PM, mas também teve a invasão da UFBA, a cassação ali de ACM. Como é que foi esse momento da invasão da UFBA que o senhor estava no governo? Todo lugar onde eu vou tem essa pergunta. Isso vai me perseguir. Até porque enquanto Deus me der vida, vão me perseguir com essa pergunta e eu vou sempre responder da mesma forma. Não houve nenhuma invasão deliberada, não houve ordem nenhuma. Eu acho que a CM Neto falando sobre esse assunto, que queriam saber se ele sabia. Ninguém sabia, não havia invasão de UFBA. O que existiu naquela época foi o seguinte: era um movimento de protesto pela cassação do senador Antônio Carlos Magalhães. E estudantes da Universidade Federal da Bahia, apoiados pela própria reitoria e por outras, queriam passar da porta do senador Antônio Carlos Magalhães. Né? Passar na porta, e o senador, assim como a gente, não queria trazer constrangimento, impedir o direito de ir e vir de morador de um prédio, porque você vai fazer uma manifestação na porta de um prédio, na porta da residência de uma pessoa. Então, sempre foi a ideia negociar. Façam outro roteiro, mas não façam um roteiro de passar exatamente aqui na porta, porque havia um constrangimento, não é? De você... Tem morador que entra, que sai, que filho que entra e sai, e você está na sua porta de sua casa com a manifestação contra você. O que é que você vai achar? Então, na verdade, se negociava para isso. Não era previsto conflito, não tem negócio de invasão da UFBA, nada. Foi simplesmente um incidente que a polícia estava ali no sentido de não permitir, exatamente, era a passagem na porta do senador. Muito bem, houve um incidente onde os estudantes se refugiaram na escola de Direito e foi um confronto que aconteceu nesses confrontos espontâneos que acontece porque tem força militar, eu já fui estudante e participei exatamente, eu participava com passeatas na rua e outras atividades que nós fazíamos. Não é? Muito bem, houve esse incidente, meramente isso. Não houve ordem, desejo, é um episódio lamentável e que deveria estar esquecido. Mas as pessoas gostam de tocar, eu não tenho nenhuma dificuldade de dar esse tipo de explicação. Certo? Tanto é que previam novamente, quando a primeira manifestação que houve aqui, houve o confronto da rua Carlos Gomes, eu nem sabia como governador. Houve um confronto e houve a prisão de alguns estudantes. Eu mandei soltar imediatamente, soltem todo estudante. Não vai dormir um estudante preso em lugar nenhum. Isso não existe. Não existe. Você é um estudante, tem que ser respeitado. Né? Dentro da lei, você tem nada. Isso aí, uma manifestação, não tem nada a ver com prisão. E no mesmo dia foi desfeito o assunto. Aí veio a segunda tentativa, que era você passar pelo Vale do Canela, mas a intenção era subir a graça na casa do senador e passar pela casa do senador. Aí houve o conflito, houve um incidente. Aí a terceira vez foi um grande movimento que tinha de passar novamente na porta do senador. Aí
Eu disse, olha, sabe de uma coisa? Passem na porta. Querem passar, passem e vamos ver. Vocês serão responsabilizados. Passou, alguém gritou, fez uma manifestação, deu algumas palavras de ordem, passou e morreu o assunto. O que a Semineto contou aqui no podcast, que o senhor estava falando que não houve nenhuma ordem, é que ele disse que não soube antecipadamente, que ele não estava na UFBA porque ele estava trabalhando, estagiando na Secretaria de Educação. Claro, ele não tinha que estar na UFBA naquele dia e não havia ordem nenhuma de acontecer aquilo, de fazer nada daquilo, de ter aquele confronto. Foi um confronto lamentável que aconteceu no lugar errado, na hora errada, entendeu? Mas foi só isso. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi nesse período mais ou menos que a ACM rompe com Fernando Henrique. Os ministros indicados por ele são exonerados, né? Rodolfo Tourinho e tal. O senhor acha que a derrota do carlismo começa ali quando ele rompe com Fernando Henrique? Ou você acha essa não é uma tese muito... Não, eu tenho uma tese que nós começamos, até 2002, eu já disse a vocês, nós saímos plenamente vitoriosos. Eu cheguei no Congresso Nacional, eu não diria, cheguei a ser muito confiante. Eram 3 senadores, eu, o senador Antônio Carlos, e o Rodolfo Tourinho, que era suplente, que tinha assumido no lugar de Paulo Souto. Né? Eram 3 senadores, 29 deputados federais, era realmente uma bancada muito forte e tinha capacidade de influenciar junto ao governo. Né? Lutamos pela Ford, isso aí foi antes, é um período antes, eu era governador, mas se lutou pela Ford, se conseguiu a Ford aqui para a Bahia, que eu lamento que ela foi assim muito fácil, foi difícil conquistar, para aí foi um passo. Acho que deveria haver mais luta a nível de governo federal e estadual para você manter, né, essa importante indústria aqui que duplicou o PIB em 10 anos como era previsto. Mas eu acho que a partir de 2002 nós começamos a ter trincas dentro do grupo. Eram espécies assim de subgrupos. Né? Alguma trinca aqui ou trinca acolá, entendeu? E houve problema, nós perdemos, na época que eu era governador, nós perdemos uns 6 deputados federais. Né? Uns 6 deputados federais, mas mantivemos uma vitória completa. Mantivemos. Aí, depois, nesse período de 2002, 2006, né, houve alguma coisa que, né, de alguma maneira, o grupo não caminhou tão unido como normalmente acontecia. 2006. 2006. Eu estou dizendo assim, 2006, para a eleição de 2006. Né? E aí, lamentavelmente, nós perdemos. Então foram os conflitos internos que levaram ao fim do carlismo? Não, você tem uma série, como eu disse, uma derrota não vem de um assunto só. Você tinha, às vezes, a fadiga de material, que é muito usado. Eram 16 anos, nossa oposição, são 16 anos, querem se conservar. Eu me lembro que o senador Antônio Carlos, que era muito engraçado, as pessoas não têm essa visão dele, mas ele era muito espirituoso, né? E o Papa veio aqui a primeira vez, João Paulo II, São João Paulo II, foi a primeira vez à Bahia, e ele era governador. Depois de alguns anos, né, ele governador naquela época, governador indicado, depois ele foi governador eleito. Aí depois de alguns anos, o Papa, eu não sei exatamente o ano que o Papa teve aqui na Bahia, foi 2000, mais ou menos, 2001, por aí. Né? E ele disse, esse Papa deve dizer, esse homem é um ditador. Porque eu passei 10 anos fora, ele era governador, volta ele era. E nesses 10 anos ele não era governador, vários outros passaram pelo governo. Né? Ele falava isso, então foram 16 anos, né? Ele foi governador por 4 anos, Paulo Souto foi por 8 anos e eu fui por 4 anos. Né? Esses tais 16 anos começaram em 91, quando ele já não queria, não sei se você sabe essa história, ele não queria ser candidato a governador.
Ele queria uma composição com oposição para ele ser candidato ao Senado. O candidato ao governo era Roberto Santos. 90? Em 90. Em 90. Mas o Roberto, o estilo dele, ele não aceitou bem esse acordo e o senador começou a receber informes, pesquisas, dando ele lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aí ele se lançou, até ele já tinha passado por aquele processo do infarto, da operação delicada, a própria família não queria preservá-lo, mas aquilo, ele dizia, me rejuvenesceu. eu renasci aqui politicamente na hora que disputou a eleição, né, nas urnas, né, e foi eleito com todas aquelas músicas bonitas, né, eu não vou cantar porque eu não... ACM, meu amor, né? Não vou cantar. E foi uma eleição assim tranquila. Depois ele foi sucedido por Paulo Souto, eu sucedi a Paulo Souto, e aí volta Paulo Souto novamente para o governo e fica... Até 2006. De 2002 a 2006. Aí foi que houve a perda da eleição de 2006. Mas aí, alguns anos antes, teve a eleição de 2004, que o senhor foi candidato a prefeito de Salvador. E muito se diz que o senhor não queria ser candidato naquela eleição. Inclusive tem um vídeo do programa Jogo Aberto, que é apresentado por Mário, né? Mário Kertz, que a CM ali anuncia que o senhor seria o candidato a prefeito. O senhor soube antes de que seria o candidato e o senhor não queria ser mesmo candidato? Não, veja, vou colocar para você como as coisas decorreram. O grupo estava atrás de um nome a candidato. O meu nome era o que melhor pontuava nas pesquisas. Eu tinha saído do governo, bem avaliado, há 2 anos atrás, certo? Mas aí já se revela um pouco as trincas que eu lhe falei. Tá? E vendo que meu nome talvez não fosse aquele que tivesse uma aprovação do grupo, porque eleição se faz em grupo, não é? Sempre eu entendi que a minha força pessoal, política, não é muito limitada. Você tem que ser forte dentro do grupo. O grupo forte é que faz a eleição do governador, do prefeito e assim por diante. Muito bem. Eu sentindo, eu realmente disse, olha, era melhor procurar um outro nome. Mas o governador, ou melhor, o senador, né, o próprio ACM Neto, ele pediram que eu fosse o candidato. Então, só para entender, então o senhor não queria ser candidato porque não havia consenso no grupo sobre o seu nome? Eu achava que não havia este consenso no grupo, né? Que havia aqui uma discordância, outra acolá, um muxoxo aqui. Uma divisão, né? Uma divisão, eu digo, olha, eu estava muito satisfeito com a minha carreira política. Modéstia à parte, eu cumpri assim, muito rapidamente a minha carreira política, porque eu não sou alguém que nunca foi candidato. Eu não cheguei a governador, né, com a única candidatura a governador. Eu fui deputado federal, estadual, depois fui reeleito deputado estadual, fui secretário de Estado, aí fui vice-governador, aí fui governador e depois que cheguei a senador. A prefeito era exatamente pós-governador, era 2004, eu tinha saído em 2002 do governo com uma boa aprovação e meu nome estava bem situado. Então, por essa questão, entendeu? E também outras coisas é que eu conheci Salvador muito de perto, não é? E é uma cidade complexa para ser administrada, muito complexa para ser administrada. E você administrar Salvador requer você ter apoio do governo do estado, você ter apoio do governo federal, não é? Senão você fica com seu campo muito limitado, né, de investimentos porque uma coisa é você
fazer uma boa administração, uma administração vistosa, mas você enfrentar a pobreza que existe na cidade de Salvador como um todo, os bairros periféricos, a violência, né? O que você vê de jovens que não têm uma determinada orientação, ou que falta uma base educacional, o apoio de saúde, é uma tarefa imensa para qualquer um, né? E não é que eu não pudesse assumir isso, não. É que isso exige ter unidade. Sim. Eu vou fazer uma provocação. Antônio Baçaí não se empenhou na sua campanha naquela época? Se empenhou. Se empenhou? Se empenhou. Se empenhou, sim. E o que é que o senhor atribui à sua derrota naquela eleição? Mas já era talvez um sinal de fadiga de material, né? Bolsonaro não foi eleito presidente, mas o Henrique foi eleito prefeito. Mas a comparação é a mesma? Comparação muito boa, viu? A comparação, eu já pensei nisso também. Não tenho nada contra o João Henrique, não, mas acho que realmente ele teve... Eu votei em João Henrique na segunda eleição dele, porque houve uma decisão, né, no grupo que eu apoiei a ACM Neto, com o partido que eu comandava à época, na eleição de 2008. Ele disponibilizou a vice, né, para eu indicar. Eu digo, escolha você o vice, que terminou sendo o Bispo Marinho. Sim. Né? Escolha. Ele ficou grato porque eu escolheu. Né? Então, foi uma decisão, já que ele não foi para o segundo turno, de se apoiar o João Henrique. E nós apoiamos, subimos em palanque com o João Henrique. Né? Porque naquela época o maior adversário era o PT. Era Walter Pinheiro, que me procurou também à época. E eu disse, eu vou acompanhar o grupo. Certo? E foi para o segundo turno, onde João Henrique ganhou de Walter Pinheiro no segundo turno. Você recorda isso, Paulo? Agora, quando o senhor foi candidato a prefeito, o governador Paulo Souto já tinha um tempo de mandato, né? Tinha 2 anos. Já tinha 2 anos. E se eu não estou... se eu estou bem lembrado, já se constituía ali em torno dele um certo grupo que pensava ou começava a propor algum nível de autonomia em relação ao senador Antônio Carlos, né? Isso já não estava acontecendo. Será que isso não repercutiu também nessa... Olha, eu não saberia lhe responder, né? Eu vi algumas trincas dentro do grupo, né? Isso aí era mais ou menos visível, não há como não reconhecer. E eu acho que é um dos fatores, não totalmente, né? Mas foi uma eleição difícil, 2004. Foi uma eleição difícil para todo mundo, né? Até porque nós perdemos a eleição. Uhum. Mas eu me dediquei o máximo possível, né, para ser vitorioso. Mas a eleição é isso mesmo, a eleição se ganha, a eleição se perde. Diz que bom na democracia e em eleições é que você nunca perde para sempre, nunca ganha para sempre. É verdade. É verdade. Em 2010, o senhor sai candidato ao Senado na chapa de Gedel. Mas o senhor recebeu o convite de Wagner para ser candidato a senador na chapa dele, naquele ano? Eu tinha 3 possibilidades. Né? Não é que essas possibilidades apareceram, caíram do céu, não. Elas foram construídas, porque eu tinha um bom mandato. Modéstia à parte, eu exerci um bom mandato. Fiz parte de projetos importantes, como falei, do Estatuto de Desarmamento, de saneamento. Não é? Então, meu nome estava com uma aprovação muito boa. Né? E realmente eu mantive contato com todas as lideranças políticas que havia na época e prováveis candidatos ao governo do Estado, que foi Paulo Souto, Gedel e Jacques Wagner. Nós conversamos,
E eu era presidente no partido, então tenho que ouvir também os deputados. E os deputados queriam definição rápida para começar a campanha, para fazer a campanha, né? E a definição terminou recaindo sobre o nome do ex-ministro Gedel Vieira Lima, né, que era deputado, tinha sido ex-ministro, tinha feito um trabalho como ministro nos municípios da Bahia, né, se apresentava como candidato novo, né, que saía um pouco daquela dicotomia, né, Paulo Souto como carlista e Wagner como petista, né? Então saímos por aí. Agora eu sabia que eu tinha uma bala de prata, né? E a bala de prata não funcionou. Então aí é isso aí, você tem que administrar. A escolha você faz, diz que a vida é feita de Y, né? E arque com as consequências, né? Arque com as consequências e não chore. Tomou sua decisão, tomou. Resultado, é isso aí. E vamos para adiante, tocar a vida. Perfeito. Foi a última eleição que o senhor disputou em 2010? Foi a última eleição. Eu não disputei eleição para síndico. Foi realmente a última eleição que eu disputei em 2010. E quando eu saí do ministério, né, realmente eu me dispus com o partido que eu estava. Me dispus com o partido e você tinha uma candidatura da presidente que precisava de partidos, né? Então, eu deixei ela com muita tranquilidade que ela era o Ministério do Transportes, que era desejado, né, como sendo um ministério para ficar com um partido, que daria o apoio se tivesse o ministério. Eu disse, fique à vontade. Ela foi uma pessoa assim, tão generosa comigo que disse assim, mas eu quero que você permaneça no governo. Eu digo, qual a posição? Ela disse, a Secretaria Nacional de Portos. Como é uma área afeta tanto a mim, porque eu sou engenheiro civil, né? Então eu fiquei no governo dela por mais 6 meses, né? No primeiro governo, até o final do primeiro governo. No segundo governo, logo no início do governo, ela me chama para ser vice-presidente de infraestrutura do Banco do Brasil. Como era uma área ligada a mim em infraestrutura, eu volto novamente como vice-presidente, uma coisa rara no Banco do Brasil. A primeira vez foi vice-presidente no governo dela, em 2012, vice-presidente da área de governo, né? Nós conseguimos uma carteira de empréstimos junto aos governos estaduais, que era de 3 bilhões quando eu cheguei no banco. Quando eu saí, era mais ou menos uns 25 bilhões de reais que o banco... Não é que o banco estava emprestando, ele estava captando recurso externo, ele era um intermediário, porque o banco não pode emprestar diretamente, ele era o intermediário, o interveniente que trazia o dinheiro para os estados e tinha aval do Tesouro Nacional. Então, era bom para o banco, era bom para os estados brasileiros. A Bahia foi contemplada e a maioria dos estados brasileiros, independente da cor partidária. Me recordo que São Paulo, pela sua importância, levou 6 bilhões. Na Minas Gerais, o governador Anastasia e a presidenta tinham cuidado de dizer, olha, nós vamos ter esse empréstimo com esse governo, que é o governo, na época, era PSDB. Né? E o projeto é bom? É. Né? Então, vamos colocar recursos. Na época foi o Rodanel, foi a melhoria no caso de São Paulo, Rodanel, melhoria da hidrovia Tietê-Paraná. Então eu fiquei esse período com o governo Dilma, né? Depois aí eu fui para o setor privado. O senhor hoje está no setor privado, né? Atuando no setor... Eu passei 4 anos como presidente da Associação Brasileira de Concessões de Rodovia.
porque hoje é difícil você ter recursos fiscais para melhorar as estradas, para duplicar as estradas. Então a saída foi a concessão, onde você paga um pedágio para ter um serviço melhor. Né? É ruim quando você paga o pedágio e não tem um serviço melhor. Né? Então nós trabalhamos para que, primeiro, as concessões sejam respeitadas e que elas cumpram também os contratos. Então a BCR, em determinado momento, agrupava 100% das concessões, que no Brasil são em torno de 50 concessões que administram aí perto de uns 20 mil quilômetros de rodovias, né? E a BCR congregava isso. Passei 4 anos lá. Hoje continuo na iniciativa privada, mas não exatamente uma associação. Faço o meu papel voltado mais para minhas atividades privadas. Né? Entendi. Senador, como é que foi essa história de que o senhor concedeu a medalha de mérito à Adriana Barreto, que na época era namorada de Antônio Carlos, né? O senhor lembra disso? Desse episódio? Rapaz, são tantas medalhas. Mas essa ficou muito famosa, né? Você já foi a alguma solenidade dessa? Solenidade alguma, não sei se Não, exatamente... essa de entrega de medalha. Não, nunca me lembro que não. Então, o Estado tem um cerimonial, certo? Esse cerimonial faz a escolha, isso não passa sequer pelo governador. Né? Só se você tiver um interesse ou outro, mas normalmente isso é pelo cerimonial. Para mim, o que você está me dizendo é totalmente novidade, eu nunca parei para pensar sobre esse assunto, nem nunca foi um assunto que merecesse a minha consideração. Entendi. Sim. Como é que o senhor vê esse início aí do governo Lula? O senhor disse que tinha algumas críticas, algumas ponderações. O que é que o senhor pensa? Não, eu não digo críticas, eu não tenho críticas, eu tenho algumas apreensões, né? Porque eu gostaria muito de ver um governo de união nacional. Isso não significa você se unir com bolsonaristas ou com extrema-direita. Longe disso. Mas eu vou dar um exemplo. Na área econômica, né? Alguns economistas, né, que no passado são os economistas do Plano Real, que é um plano que até hoje está aí dando certo, mantendo a moeda nacional, uma moeda relativamente forte, né, com grandes reservas, que, diga-se de passagem, foram construídas no governo Lula. As reservas que nós temos são recordes, mais de 360 bilhões de dólares de reservas internacionais, o que dá solidez à nossa moeda. Eles, mesmo não sendo adeptos do PT ou de Lula, vou citar tipo Armínio Fraga, né? Pécio Arida, entendeu? Eles deram apoio público, entendeu? Então, é você discutir um pouco, não precisa dar cargo, ninguém que precisa de cargo, essas pessoas, eu acho, possivelmente devem ser muito bem de vida, porque são do mercado financeiro. Ouvir, tentar levar as coisas com um pouco mais de sensibilidade, coisa que eu reputo que o presidente Lula tem demais, né? O presidente Lula é uma pessoa que ninguém no Brasil, é uma biografia inigualável, porque ele saiu do Nordeste, ele é um nordestino, ele se fixou como sindicalista em São Paulo e criou um partido, né? Ainda hoje é o partido mais organizado do Brasil, como partido. É uma tarefa meritória, né? Já fui presidente da República por 2 vezes, volta pela 3ª vez, mas preciso ter uma certa consciência que ele volta não apenas com o voto petista. Ele vota com o voto de centro-esquerda, centro-direita não acredito, mas centro-esquerda, quem é humanista, quem quer a civilização, quem quer a ciência, quem não quer regime totalitário, quem não quer negacionismo. Então ele teve o voto desses todos, né? Eu sofri muito na votação, na apuração. Parecia que... Porque foi bem apertado, né? Bem apertado. Né?
bem apertado. Então, e aqui na Bahia, apenas uma mera observação, Lula teve 72% de votos. Sim. Então, eu acho que foi uma votação espetacular que a Bahia deu a ele. O senhor falou aí dos idealizadores e realizadores do Plano Real. Na verdade, o PSDB deu apoio ao Lula, né? O próprio Fernando Henrique gravou uma mensagem ainda adoentado em casa e tal. Eu ficava me perguntando, senador, se a situação fosse inversa, se a alternativa para derrotar, né, a ameaça e o risco que Bolsonaro representava fosse de uma candidatura do PSDB, eu ficava me questionando se o PT teria a grandeza também de fazer o mesmo gesto que aqueles integrantes ali do PSDB e do Plano Real tiveram de apoiá-lo. Não sei se o senhor se questionou sobre isso, mas eu duvido um pouco dessa... Eu não me questionei porque eu não pautaria por esse caminho de ver o que é que o outro faria, eu deixaria de ver. Eu fiz o que minha consciência ditava a fazer naquele momento, entendeu? E não tem nenhum problema, eu fiz porque achei que tinha que fazer desse jeito e fiz. Agora, PT, eu vejo pessoas que dizem assim, olha, não confunda muitas vezes as pessoas do PT com o partido. O partido tem uma face, as pessoas que estão dentro do PT têm outra face. Então, não crie o antipetismo, porque você pode levar pessoas extremamente interessantes de conversa, de políticas públicas e que não tem extremismo nenhum, né? Eu acho que o PT tem que olhar esse caminho que o país deseja, o caminho da união, o desejo de avançar, né, nos princípios democráticos, que está fazendo. Apenas são esses pontos, são coisas bem pontuais, muito fáceis de serem resolvidas, principalmente no início de governo, para que não deixe que isso venha prejudicar o desenvolvimento do país, de atrair novos capitais, gerar emprego, gerar renda, porque tem um grande desafio na mão do PT e de Lula, né? A extrema-direita está espreitando. Tá organizada. Ela está espreitando. E pode voltar, né? E se houver espaço, ela vai tentar. Ela vai tentar. Que ela tem expressão na sociedade, está claro, né? Está claro. Pessoas ela que tem. Eu ficava assim, perplexo. Como é que essa pessoa defende uma coisa desse tipo? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Felizmente, voltou-se a um leito democrático e que a gente siga esse leito e vamos ver se o PT tiver condições, faz sucessor, mas dentro dessa linha democrática. Se não virar uma terceira via, se é que vai ser criada essa terceira via, né? Vamos ver. Eu espero que aconteça. Agora, voltando à sua pergunta, Raul, eu não ia me postar porque, será que ele estaria? Não sei lhe responder. Não sei lhe responder. Por alguns exemplos no passado, que devem, a meu ver, eu não posso estar analisando partido que eu não pertenço. Sim. Eu estou aqui quase que comentarista da política que você pergunta. Tipo, votar contra a Constituição de 88, Sim. Né? Ser contra o Plano Real. Né? Essas coisas não devem. Apoiar ditaduras de esquerda ao redor do mundo, né? Enfim, tudo isso. Eu acho que engraçado isso que você está falando, porque me parece de fato que a esquerda brasileira ela precisa fazer uma reflexão séria e se definir como democrata ou antidemocrata, né? Quer dizer, não dá para simplesmente dizer que é democrata e ter um comportamento de apoio, por exemplo, a esses governos esquerdistas. Nicarágua. Nicarágua agora mais recente, a própria Cuba.
Venezuela, que é uma vergonha, um absurdo, você apoiar um governo como esse da Venezuela, né? Enfim. Então, eu acho que era um momento, inclusive, dessa discussão ser. Essa dicotomia, né? Isso ficou no passado. Isso ficou no passado. Isso era da Guerra Fria. Não é mais dos nossos tempos. Perfeito. Entendeu? Você tem que estar avaliando, é democrata. Em toda, não é porque é democrata, porque é meu amigo, o outro é totalitário, aí é democrata. Não, isso realmente eu me pauto dessa forma. Né? Se é autoritário, se é autocrático, se ele não respeitou, porque existe hoje literatura a respeito. Como você destruiu a democracia? Sim. E como você destruir a democracia por dentro? Sim. Você se elege democraticamente e depois começa a trabalhar contra a democracia para estender o seu mandato, fazer um simulacro de eleição e dizer que você é democrata. Eu não tenho dúvida que Putin se titula democrata. Esse é o problema, tá lá há né? mais de 20 anos. Trump também, né? Não é? Pois Como é. o Bolsonaro dizia também, né? Sempre dizia que ele era democrata. Sempre né? dizia. E de democrata ele realmente passa longe. Dizia que defendia a liberdade, né? Ele até não usava muito essa expressão democracia, não. Ele falava da liberdade. Não, em 4 linhas. As 4 linhas. Dentro das 4 Não pode linhas. saber se a linha é muito estreita, se a linha... Onde é que estão essas 4 linhas? Onde é que estão essas 4 linhas? Senador, estamos chegando no final. Muito obrigado pela sua participação. E aí, o que é que o senhor achou? Do programa? Parabenizar. Relembrar seus... Eu acho que vocês fazem aqui um apanhado de fatos históricos. Claro que fatos históricos, cada um pode ter a sua visão. Né? Eu respeito todas, entendeu? Eu apenas aqui procurei colocar a minha visão que tive dos acontecimentos que eu vivenciei e que, de certa forma, faz a história de cada um. Sim. Né? Parabéns, que vocês possam difundir e esse debate existir entre várias ideias que se põem aqui. Né? Eu sou muito contra o sectarismo. Né? Então, às vezes não é fácil. Às vezes você, para não ser sectário, você tem que estar fazendo autocrítica. Verdade. Entendeu? Repensando, refletindo. Mas é isso. Eu acho que esses debates têm uma utilidade enorme para a sociedade. E é em cima dessas experiências das pessoas, da vivência, que você vai construir o futuro. Aos 74 anos, você olha assim, e o horizonte já não é tão largo. Né? Quando você está aos 30, parece que é imortal. Depois você começa a olhar, mas o importante é você olhar assim e dizer assim, bom, minha geração fez, ela lutou por fazer. Verdade. Né? Então, por isso, eu fiquei muito preocupado com o governo Bolsonaro, porque tudo aquilo que eu tinha lutado durante a minha geração parecia um retrocesso. Sim. Né? Eu sempre usava a palavra incivilizatório. E a gente tem que avançar, por mais duro que seja, pela civilização, pelos princípios igualitários, pelo respeito à pessoa humana. Né? É por aí. Eu não acho que você pode fazer isso aqui como um símbolo para ninguém. Se botar numa criança, isso é um símbolo. Ou que a arma possa fazer bem a alguém. Né? Você pode colocar sua vida em risco se você tiver uma arma. E você pode matar muito se você tiver uma arma. Com certeza. Né? E deixou de ser uma arma de defesa. Passou a ser uma arma de ataque. Uma submetralhadora. Para que precisa de uma submetralhadora? Você viu aquele cidadão que chegou lá com uma escopeta e matou 7. Aí você usa o sofisma. Não é a arma quem mata. Quem mata é o portador da arma. Exatamente. Isso é um sofisma. Né? E aí vamos fazer CACs, né? Centros de caçadores e... Colecionadores. Colecionadores e caçadores. Pelo amor de Deus. Né? Ninguém está querendo isso. A gente quer uma sociedade de paz social, de igualdade social. É isso que eu defendo. Gostaria muito de ver minha geração dizer assim, lutamos e conseguimos isso. Nós já conseguimos muito, que foi a redemocratização do país.
né? E temos que perseverar, né? Ser resiliente para manter essa nossa frágil democracia ainda. Mas que nesse episódio, eu acho que até agora ela tem saído fortalecida. Resistiu, né? Resistiu. Resistiu. Né? Meus temores é aquele tipo do sujeito que acha que pode perder, mas no fundo ele está querendo ganhar. Sim. Vão avisando, cuidado. Claro. Vou fazer uma última pergunta, senador. O senhor foi vice-governador, governador, senador. Qual foi o cargo que te deixou mais feliz e te contemplou mais assim? Governador do Estado. Foi? No executivo é um cargo importante porque você pode realizar, você tem condições de fazer. Eu me lembro de uma frase de minha esposa, Téssia, né, onde eu passava aqui em determinado bairro e vi uma área muito desestruturada do ponto de vista urbano. E aí eu disse, olha, nós vamos entrar aqui para resolver isso. Ela disse, isso é que eu acho muito interessante, é a pessoa olhar, diagnosticar que é um problema e ter condições de chegar E resolver. efetivamente com o instrumento de resolver. Né? Isso o governador pode fazer. O governador, o prefeito, ele tem condições, cada um dentro do seu limite, dentro da sua escala, mas tem condições de fazer. Então, o executivo, para mim, Foi. ele Mas te realizou, né? mais me realizou. Né? Não que eu tenha nada contra o legislativo, acho que é muito importante. Eu fui 8 anos senador e lhe digo que não tinha tempo para nada. Que eu participava de diversas comissões de assunto econômico, a CCJ, que é a principal comissão, sempre participei, a liderança dos partidos, que eu quero participar dessas comissões. São comissões importantes, então ficava de uma para outra, você pulando, e você tem que estar ao mesmo tempo no plenário, não só para discursar, mas para estar voltando e para estar também pelo discurso e pela palavra, verbalizando algo sobre o seu estado, sobre sua cidade. Né? Então, é tudo importante, tudo dentro da política, e é dentro da política que nós temos que resolver os problemas. Não será fora da política, não é criticando a política. Nós, cidadãos, nós temos o nosso instrumento, né? Nosso voto, que é a nossa arma pacífica de escolher e, se não gostar, na outra eleição, você mudar. Né? Então, perseverar nesse caminho, para você olhar assim para trás e dizer, bom, tem aquela história que já perguntaram, né, que foi, me esqueço exatamente, um filósofo, não, foi o Winston Churchill. Perguntaram a ele quantos anos ele tinha. Ele disse, tenho 15 anos. Como você tem 15 anos? Não, 15 anos eu tenho para viver pela frente. O que passou... o que passou, passou. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Raul Monteiro. Também agradeço. Chico saiu antes, mas semana que vem está aqui. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.